para a gente falar tudo, absolutamente tudo, do São Paulo em vantagem na decisão da Copa do Brasil no Maracanã. 1-0, São Paulo então sai na frente com uma bela atuação e um belo gol do Caleri para a gente discutir aqui no nosso programa, tá? Sport Center começando com tudo, já ao vivo do Maracanã, as entrevistas e as repercussões por lá dessa grande vitória do São Paulo. Tudo bem, Silas? Boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite, Pascoalzinho, Zé, Elias. Quanto tempo que a gente não estava junto, hein, Zé? Tetra, boa noite, um grande abraço para o fã do esporte que está com a gente. Olha, não foi aquele jogo, né? Não foi aquele jogo, a gente esperava um Flamengo, por exemplo, o Fluminense no jogo contra o Vasco dominou mais de 70% das ações. 75% das ações. Tudo bem, o Vasco trocou da bola para o Fluminense em favor dos gols. Esse jogo já foi um jogo mais parecido com decisão mesmo, aquele jogo mais fechado, até porque jogo de 180 minutos. Então, ninguém se larga muito, mesmo o Flamengo perdendo, não se mandou com tudo para frente. Uma semana muito conturbada, né, Bruno? E não vai ser diferente a segunda semana agora. Mas o São Paulo, que não tem nada a ver com isso, está num momento bom, vinha de derrota também, mas foi lá e ganhou o jogo, saiu na frente. Vamos ver agora como que eles vão trabalhar essa semana, principalmente a diretoria do Flamengo em relação ao São Paulo, né? Porque se torna também uma questão pela maneira como o time do Flamengo, principalmente, estava desorganizado. E do outro lado, não é, Zinho? Um time extremamente organizado que consegue a vantagem agora para jogar em casa. Tudo bem, Brunão? Um abraço para você, meus companheiros aí. Que timaço, hein? Zé Elias, Silas, Oswaldo, Pascoal. O fã de esporte que se delicia com isso. Eu tenho certeza que o nosso programa vai ser melhor do que o jogo. Joguinho bem mais ou menos com a decisão. Você achou, bem mais ou Zinho? menos. Tô com o Silas. Concordo com o Silas. Pro São Paulo não, porque o São Paulo fez o jogo interessante para ele e principalmente o primeiro tempo perfeitinho. Você falou tudo. A diferença, um time organizado, com a atmosfera melhor, com um treinador que tem comando, né? Mesmo não estando numa fase brilhante, o São Paulo decidiu, foi para a decisão. O Flamengo esqueceram de avisar que hoje tinha jogo. Hoje era o primeiro jogo da decisão no Maracanã, né? Com casa cheia, com recorde de renda. E o Flamengo não jogou no primeiro tempo. Aí com uma mudançazinha, que para mim já tinha que ter começado jogando o Everton Ribeiro, mas com o Sampaoli ele não joga, ele não é titular no time do Sampaoli, nesse time desorganizado, nesse time que se torna um time comum na mão do treinador. É um timaço de elenco, é o melhor elenco que tem sul-americano. Peças, nomes, mas na mão do Sampaoli é um time comum, normal. E o São Paulo se aproveitou disso, tá na dele, tá certíssimo. Marcou, competiu, lutou, disciplinado, organizado taticamente e teve as melhores chances no primeiro tempo. Aí no segundo tempo baixou as linhas, marcou mais, né, se fechou mais, alguns jogadores cansaram porque correram demais. E o Flamengo deu uma ligeira melhorada, até igualou, terminou o jogo com um pouquinho mais de posse de bola, mas inoperante, né? A posse de bola que não cria grandes chances de gol, que não empolga. Melhorou um pouco, né? Melhorou um pouco do desastre que foi o primeiro tempo. E a gente vai falar durante o programa aqui. Porque assim, pra mim, em cima do que o Zinho tá falando, Pascoal, hoje, assim, foi claro, evidente que o Dorival ele tem a capacidade de melhorar o time do São Paulo. E o Sampaoli tem a capacidade ou incompetência de piorar o time do Flamengo. Assistindo ao jogo de hoje, essa foi a sensação que eu tive. É engraçado isso. Boa noite, Bruno. Boa noite, Silas, craque Silas. Aí, José Elias. José Elias tá aqui, só uma observação. E ali tá o nosso tetra, o Zinho. O Zinho foi ver o jogo ontem no Fluminense com um amigo dele, com o Cezinha. Eu acho que o Cezinha ficou meio nervoso. O Cezinha ficou meio nervoso. Foi melhor o jogo. O jogo foi melhor. Não, o de ontem foi legal, né? Legal, baita jogo. O de hoje a gente vê lá. Aí são os números da partida, Pascoal. Pequeno número a posse de bola do Flamengo um pouco melhor por conta do final do jogo. Por conta da parte final do jogo. Onde o São Paulo errou alguma saída de bola, principalmente o Gabriel Neves. Parece que o Gabriel Neves, o time estava jogando no 220 e o Gabriel Neves entrou no 110. Sabe, uma rotação diferente. Ele não estava no mesmo time do time do São Paulo. O Flamengo teve 6 finalizações. No alvo, o Flamengo teve 2 finalizações. No primeiro tempo, o goleiro do São Paulo não sujou a roupa.
O time do Flamengo não teve nenhuma finalização. Até o momento do gol, o São Paulo tinha 60% de posse. O Flamengo tinha feito 10 faltas contra 2 do São Paulo. Pior do que isso é você ver o Flamengo sair do meio-campo para o ataque no primeiro tempo e errar praticamente todos os passes. O Bruno Henrique, que é uma válvula de escape do time do Flamengo, o que é que o Dorival preparou? Qual foi a armadilha que o Dorival preparou para ele? O Rafinha marcou perto. Sim. E ainda tinha um sobrando. Sempre tinha um sobrando. Então ele não conseguia, ele não teve espaço para jogar. E aí a válvula de escape do Flamengo não funcionou. Gabigol e Pedro, péssimos no primeiro tempo. Péssimos. O menino Vitor Hugo, que eu acho que é bom jogador, fez um péssimo primeiro tempo. Só se salvou um jogador. O Gerson. O Flamengo é o time que joga no barata voa. O que é jogar no barata voa? Cada jogador dentro de campo... não concordou com a gente, hein? Cada jogador dentro de campo decide... Mas nem pensar. O quê? O Gerson está longe de ser o Gerson que a gente conhece. Não, mas é o único jogador... Eu escutei também os comentaristas do jogo. Correu, Pascoal, correu ali. Mas jogar, botar a bola no chão, organizar o time, longe do Gerson. O único que se salvou... Quem jogou bem no primeiro tempo foi o São Paulo. São Paulo atropelou o Flamengo no primeiro tempo. Não tenho dúvida disso. O atropelo foi espetacular do São Paulo. Posicionamento, tática, a bola vinha pela esquerda. Coitado, como eu fiquei com dó do Marcos Rocha do Palmeiras contra o Caio Paulista, eu fiquei com dó hoje do Wellington contra o Caio Paulista. Não dá, não tem paridade física. Não tem como. Eu acho até no primeiro tempo que o Dorival ele armou essa questão ali para se preocupar com o Bruno Henrique. Mas o Bruno Henrique estava tão aberto que ele pouco jogou. Sim, mas a bola não chega, porque você não tem um jogador lúcido na armação. Porque não tem o Arrascaeta. Mas aí o jogador que o Pascoal está elogiando, faltou ele se infiltrar ali entre o Arboleda e o Rafinha. Ele até porque o Rafinha ficou aberto marcando o Bruno Henrique. Ficou um buraco ali. Isso. E o Gerson foi aonde? Que estava jogando aonde? Porque o Gerson tem que fazer múltiplas funções, Zinho. Ele tem que jogar de atacante, ele tem que voltar de volante e ele tem que fazer a jogada de meia. Não precisa. Discordo de você. Porque o time não tem Tinha tem dois meia. atacantes, já tinha 3 atacantes. Ele não precisa ser o atacante. Ele tinha que ser o meia. E ele não foi. Por isso que eu não concordo que ele jogou bem. Não, o mais lúcido do Flamengo, para mim, o mais lúcido do Flamengo foi o Gerson. O mais lúcido do jogo, Gerson. Não tem outro jogador que tenha sido mais lúcido do que ele. Para mim, não. Não teve. Qual o jogador mais lúcido que o Gerson hoje no jogo do Flamengo contra o São Paulo? Mas aí quando entra o Everton Ribeiro, melhora? Nem ele. Melhora? Também não. Ou não? Não. Porque aí o Everton Ribeiro entrou bem aberto pelo lado direito. Aí jogou no 4-4-2, jogou num 4-2-4. Isso. Aí enfiou 4 atacantes e 2 volantes. E como é que a bola vai chegar? Como é que você vai trabalhar a bola com o cara que tem que trabalhar a bola aberto pelo lado do campo? Você perde o meio. E o São Paulo gostou demais disso. É que então, o Gabriel Neves entrou numa rotação diferente, né? Boa noite, Bruno. Boa noite, Zé. Muito tempo não ver. Boa noite, Pascoal. Boa noite, Zinho. Eu vou repetir o que eu falei no jogo, no pós-jogo contra o Atlético Paranaense. O treinador precisa parar de inventar. Ele precisa parar de inventar. Tem que fazer o simples. Respeito muito o Vitor Hugo, mas o titular é o Everton Ribeiro. Você está disputando uma final de Copa do Brasil, põe um jogador experiente, o momento é ruim, o momento está difícil. Ele coloca o mesmo time que tomou de 3-0 do Atlético Paranaense. O que o treinador tem na cabeça? Sério. O que ele tirou, acho que talvez o Davi Luiz e colocou o Pulgar. Mas aí é a organização. Qual é a organização que o Flamengo tem? O Flamengo não tem nenhuma organização. O Vitor Hugo... Não sei, viu? Não sei. Porque o Vitor Hugo fazia, na hora que perdia a bola, o Vitor Hugo fazia uma marcação quase que individual. Seria bom, né? Quase que individual. Você já sentiu a pancada. O Vitor Hugo fazendo uma marcação quase que individual. O Gerson também procurando o jogador do São Paulo para fazer marcação individual. Um baita de um corredor ali atrás, entre o meio e o Pulgar. O Lucas deitando e rolando. Os jogadores do lado esquerdo fazendo 2 contra 1 em cima do Wesley. O Gabigol e Pedro perdidos em campo. O Flamengo não tem referências. Eu vou falar aqui com 3 pessoas mais experientes do que eu. O Pascoal, que é um repórter que acompanhou muita coisa. E vou aproveitar a experiência... Silas, olha essa imagem ali, Silas. Então. Silas, aquela imagem que passou ali. São Paulo ele não tem comando nenhum mais.
Deu pra ele. A Antes gente do vai- treinamento, os jogadores se reuniram 1 hora e ele nem estava lá. Ozinho, a gente já separou essa imagem, a gente vai colocar, porque eu quero que vocês analisem o que aconteceu ali. Mas vamos lá. Só Pode falando, concluir, Zé. assim, se você, aproveitando a experiência do Zinho e do Silas, que foram treinadores e estiveram em campo com treinadores, se você não repetir o sistema de jogo com os mesmos jogadores, você não cria referências. Nos momentos difíceis, são essas referências que vão te dar segurança para você poder jogar. O Flamengo não tem referência. Com 31 jogos na frente do comando do Flamengo, o Sampaoli fala que está se adaptando aos jogadores, ou seja, eu não conheço os jogadores. Com 31 jogos, 4 meses à frente dirigindo o time do Flamengo. Então, assim, hoje, mais uma vez, ele mostra que ele não sabe, que ele não entende. Ele não entende o time do Flamengo. Não é possível que ele não possa, ele deixe o Everton Ribeiro fora. Não é possível que ele não entenda que esse jogador é importantíssimo para cadenciar o jogo, para dar liberdade para o Gerson não ficar perdido, porque o Gerson corre de um lado, corre do outro, corre de um lado do outro e não sabe qual é a função que tem que fazer. O Pedro vai para um lado, vai para o outro. O Gabigol também não sabe o que fazer. O único que sabe o que fazer é o Bruno Henrique, que ele sabe fazer exatamente os mesmos movimentos porque tem as suas limitações técnicas, porque não é um jogador de dribles curtos, é um jogador de espaço longo para desenvolver velocidade, cruzamento e tal. É o único jogador que você vê que ele sabe o que ele está fazendo porque o Flamengo vai procurá-lo porque é a única coisa que tem. Então, assim, não dá para entender, não dá para entender. O Sampaoli, e aí juntando a imagem, que eu ia chegar na imagem até o final, o Sampaoli não sabe o elenco que tem e não tem controle sobre o elenco. Ele não tem o respeito do elenco, porque se um jogador faz o que fez o Davi Luiz ali no tempo técnico, desculpa. Ô, São Paulo, dá um tempinho aí, deixa eu conversar com o pessoal aqui. Não dá. Aí eu pergunto, e o pessoal do dia a dia do Flamengo? Cadê o Marcos Braz, que não tá vendo o que tá acontecendo? Né? Não tá vendo que Lá tem? é o presidente do Flamengo que Sim, segura. Pascoal, mas é o Dependesse presidente. dos outros, ele já tinha Sim, sambado. mas é o presidente, é o vice-presidente. Como é que funciona? Você vai ficar preso a ligações políticas porque você talvez queira se reeleger ou queira fazer o seu candidato e você vai prejudicar o time? Não, mas eleição é só no ano que vem. Sim, eu sei, Pascoal, mas olha quantos títulos o Flamengo conquistou. O Flamengo tinha a possibilidade de 8 títulos. Quer ver, Pascoal? Niente de pio. Uma outra coisa. De novo, vou aproveitar a experiência do Zinho e vou aproveitar a experiência do Silas de vestiário. Quando um vice-presidente, não é diretor, Pascoal, é vice-presidente do Flamengo. Ele está abaixo apenas do Flamengo. Vai no meio do vestiário. Pode parar. Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. Com que moral e qual o respeito que ele vai ter perante os jogadores, Pascoal? Como é que você vai cobrar de um jogador? O jogador vira para ele e faz o que fez o Gabigol quando cobrou do campo. Vai sair na porrada com ele porque não respeita mais. Aí ele tem que colocar o respeito na base da força. Porque no tete-a-tete ele já perdeu. Vocês viram a cara do Davi Luiz quando filma? O que o Davi Luiz faz? Entendeu? Sabe, então assim, é muita coisa amadora para um clube grande como o Flamengo. Também. Sabe, não dá. O Sampaoli, se eu fosse o diretor, se depois de 31 jogos, o meu treinador vem a público e fala assim, olha, todas as equipes que dirigi, os jogadores se adaptaram ao meu estilo. Sim. Agora, eu tenho que adaptar ao estilo e não estou bem. Depois de 31 jogos, se eu sou o diretor, eu falo assim, vem cá, meu filho, muito obrigado, tchau, um abraço. Tem que ser profissional. Entendi Acho melhor que não tem você nem do que que vir, ele. nem vir para São Paulo com o São Paulo. Você acha, Pascoal? Eu acho que não vai vir. Depois de uma porrada como essa, porque E alguns jogadores estão esperando que acabe o ano para ir embora. Pedro não quer mais. O Everton Cebolinha, ele já pintou a cara do Everton Cebolinha, tudo em troca do preparador físico dele, que o Flamengo queimou e mandou embora. Então, isso tudo tem um preço. Eu acho que ele também não está preocupado, não, viu? Ele tem uma multinha aí, né? Pois é, isso também é outra coisa e cansou, porque é só crítica. E não foi só ele, não. Esse argentino, o português também, que estava no Bahia também, xingaram de boa, ele não gostou. O Lages também, agora no Botafogo também, porque perdeu o jogo do Defensa e Justiça, depois perdeu o jogo em casa para o Flamengo. E aí também estava já querendo ir embora. Ou seja, você não pode ficar apoiado numa multa rescisória ou num e lá na Europa é diferente ou lá na Argentina é diferente. Não, mas o Sampaoli, a gente tem a imagem, vamos colocar de novo, porque essa imagem é muito sintomática do que aconteceu no primeiro tempo, no momento da pausa técnica, quando o São Paulo dominava o jogo com, acho que posso falar com certa tranquilidade, Pascoal? Não, até os 30 do primeiro tempo? Conforto. Com conforto. Tá? Aí tem a parada técnica, né? E olha só a diferença, o Dorival tá lá com a prancheta orientando os jogadores.
E olha do outro lado do Flamengo, olha lá, Zinho. O Sampaoli tá indo de um lado para o outro e os jogadores conversando ali entre eles. Essa imagem, e aí, Zinho, nós estávamos juntos, eu não sei se você lembra. Na hora, me veio a final da Libertadores em Montevidéu. Quando a partida vai para a prorrogação, os jogadores do Palmeiras se reúnem ao redor do Abel e os jogadores do Flamengo estão conversando entre eles com o Renato de lado. Quer dizer, olha a situação do Sampaoli ali com todos os jogadores de costas para eles. Isso é um acontecimento que vem da semana. A reunião dos jogadores sem a comissão técnica. Isso, não teve? Os jogadores se reunindo para ter um posicionamento, uma atitude. Isso é uma sequência. O que está acontecendo aí é uma sequência de fatos. Ele sai para o vestiário no primeiro tempo, antes de terminar, dá um chute numa grade. Faltando um minuto. Dá um chute numa grade sem necessidade. O que a grade vai resolver para ele? Fala para mim, o que a grade vai resolver? Isso é destempero, é despreparo, não está preparado. Ele não é um treinador, desculpa, Vilzinho, ele não é um treinador de bom contato. O que ele fez na seleção da Argentina?